Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Não poderia deixar de trazer essa mensagem para o seu coração sobre a fé e a força da vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus que realmente tem entregue ao Senhor a sua vida, os seus dias. Estamos aí mais um final de ano, chegando mais um Natal, mais uma virada de ano, e nós precisamos crer que Deus, Ele está fazendo. Deus, Ele fez e continuará fazendo. Por isso eu quero compartilhar esse pensamento com você no texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, que diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A pergunta é: o que move a nossa vida neste mundo? O que move a sua vida neste mundo? É chegado um final de ano e nós muitas vezes entramos aí nesse momento de meditação, porque muitas vezes nós temos vivido em função de algumas coisas. Talvez da carreira, talvez de um sonho, talvez da fama, talvez de ajuntar riquezas, mas eu não sei, seja o que for, que tem impulsionado a sua vida. Isso se tornará prioridade diária, moldando aí muitas vezes a sua vontade e o seu caráter. Então, pense nisso. Pense a razão do seu viver. Pense se a razão do seu viver for falível, tiver um final. Isso vai te frustrar mais cedo ou mais tarde. Não é verdade? Mas o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança em Deus. É ter uma constante confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Como alguém que vive, que vive em função disso. Então, não podemos viver sem Jesus. A Bíblia, ela dá uma opção de vida que é totalmente contrário àquilo que normalmente nós vivemos, aquilo que o mundo oferece. O que é isso, né? O que o mundo oferece? Ele oferece incentivo à autoconfiança, à dependência dos recursos naturais, o apego às garantias humanas. Mas se a vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua própria força, da inteligência, da sua saúde mortal, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. O que nós precisamos? Jesus Cristo. É essa a razão do Natal. É essa a festividade do Natal. Jesus nasceu por nós, nasceu por você, nasceu por mim, nasceu por cada um de nós. E é claro que aquilo que nós fazemos, as nossas aptidões, aquilo que nós sabemos fazer, são importantes e podem sim nos impulsionar a avançar, a conquistar as coisas na nossa vida. Mas se um dia te faltar todas essas coisas, como vai ser? Então por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos do Senhor. O justo viverá pela fé. E essa palavra aparece em 3 passagens. Em Romanos, no capítulo 1, 17, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, e em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E nesse último texto que eu te falei aqui, ele traz uma diferença. Ele traz uma diferença entre o modo de viver, e aquilo que é proposto e para o justo. Aqui fala: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Sabe por quê? Porque a fé te mantém em pé. A fé que nos mantém em pé. Mesmo quando parece nos fugir o chão, mesmo quando acontece alguma coisa que realmente traz um impacto nas nossas vidas, a fé em Jesus é que nos sustenta. A fé em Jesus é o que vai te sustentar. Então decida viver pela fé e enquanto viver,
vai acontecer aquilo que Deus prometeu na sua vida. Então, não negocie a sua fé, que ela molde todos os dias da sua vida, o seu caráter, que seja isso que venha nortear as suas decisões. A fé em Jesus Cristo, o viver em Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele é tudo em nós e Ele sempre vai ser tudo em nós, se eu e você deixarmos. É Natal. É Natal, é momento de união, é momento de amor, aonde as famílias se reúnem, aonde muitas coisas acontecem, mas somente se Jesus estiver no centro, vai ter a alegria verdadeira. Presente não traz a alegria verdadeira. Bebida, comida, não. Mas o que realmente traz a alegria verdadeira é Jesus Cristo nas nossas vidas, pela fé. E é isso que te dá força, te dá alegria. Que Deus, que Jesus venha aí, em nome do Senhor Jesus, aumentar a sua fé. Que em nome do Senhor Jesus, você seja fortalecido, fortalecida, através da palavra do Senhor. Jesus, Ele tem grandes coisas para nós. Creia nisso e viva um novo tempo, um novo ano. Não é apenas uma virada de mês, mas é um momento de nós revermos todas as coisas na nossa vida. Que Jesus seja o centro. Que Deus te abençoe.